Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula do curso de assistente administrativo. Na primeira aula, nós conhecemos o conteúdo do que nós vamos ver neste curso e falamos um pouco sobre Revolução Industrial. Na segunda aula, conhecemos a história da administração, quando então falamos do Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Na aula de hoje, continuando nessa linha do tempo, nós vamos falar sobre o processo de industrialização no Brasil. Vamos lá? Desenvolvimento da indústria no Brasil. Mineração no Brasil colonial. Apesar da fase que envolveu a extração de ouro e da riqueza gerada por ela, não houve nenhum considerável progresso industrial no Brasil e no nosso país até o século XIX, até a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808. Era vetada a instalação de fábricas por aqui. Dessa maneira, considerando que os portos ainda se encontravam fechados para o comércio com outras nações, os brasileiros consumiam apenas produtos vindos de Portugal. Então, nós estamos recordando um pouco daquilo que nós vimos da história do Brasil, não é? No ensino médio, para então colocarmos, não é, o Brasil na rota do desenvolvimento de suas indústrias. Então, a gente percebe que até o século XIX éramos totalmente dependentes ainda de Portugal, né, no que se refere, inclusive, de produtos industrializados. Mesmo com a chegada de Dom João VI e sua corte, a indústria no Brasil não conseguiu se desenvolver imediatamente. Em 1º de abril daquele ano, a coroa liberou o estabelecimento de indústrias e manufaturas, mas os produtos brasileiros já enfrentavam concorrência das mercadorias inglesas, que entravam no país sem pagar nenhum imposto. É que o Portugal tinha grandes dívidas com a Inglaterra. Inclusive a chegada de Dom João VI ao Brasil foi feita escoltada pela marinha inglesa, né? E todo o ouro que foi extraído do Brasil financiou a Revolução Industrial na Inglaterra. Assim, depois de um período no qual criar indústrias no Brasil, né, no território brasileiro, era proibido, houve a fase na qual privilégios eram concedidos aos produtos fabricados na Inglaterra, fazendo com que a atividade industrial no país tardasse a se desenvolver. E aqui temos uma foto, né, do início, no fim do século XIX, por assim dizer, né? Então aqui nós temos a instalação da família Matarazzo, que foi a primeira família a industrializar o nosso país. Aí chegamos à Era Vargas. Getúlio Vargas, de 1882 e viveu até 1954, ficou no poder por 15 anos, de 1930 a 1945, comandando o país de forma ditatorial, sem que ocorressem eleições e sem permitir manifestações políticas de oposição nem a expressão da população. Então nós vivemos nessa época, a era da ditadura. Depois voltou ao poder, dessa vez eleito pelo povo, governando de 1951 a 1954, só 3 anos. Vamos conhecer essa história. Durante sua primeira passagem pela presidência da República, Vargas deparou-se com uma forte crise econômica, efeito da Grande Depressão que se seguiu à quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, e a combateu promovendo o fortalecimento da indústria e investindo em infraestrutura. Então, apesar da ditadura e do povo não poder se expressar e nem votar, Vargas trouxe um grande desenvolvimento para a indústria brasileira, né? Como nós vamos ver a seguir.
De acordo com a sua política de desenvolvimento, o governo faria intervenções diretas na economia, ficando o Estado responsável pela criação de indústrias de base, aquelas que produzem matérias-primas para outras empresas, também conhecidas como indústrias de bens de produção ou indústrias pesadas. Elas incluem principalmente os ramos siderúrgicos, metalúrgico, petroquímico e de cimento, né? Então, aí foi um grande salto que a nossa indústria teve com a Era Vargas. Essas indústrias de base, por sua vez, dariam suporte para que os demais setores industriais se desenvolvessem. Então, Getúlio Vargas criou o berço, né, para o processo de industrialização e aceleração da economia em nosso país. Várias indústrias e diversos institutos de pesquisas, todos estatais. O que significa estatal? Tudo do Estado, tudo do governo, foram criados nesse período. Entre as empresas públicas fundadas por Vargas, podemos citar a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi fundada em 1941, a Companhia do Vale do Rio Doce, que permanece até hoje, né, mas não é mais estatal, também criada em 1942, a Fábrica Nacional de Motores, criada e desenvolvida, que ficou entre 1942 até 1985, e a Companhia Hidroelétrica Vale do São Francisco, em 1945, responsável pela criação de energia. Então, depois da Era Vargas, tivemos a chegada de Juscelino Kubitschek. A fala dele, né, a argumentação dele era 50 anos em 5. E ele também trouxe grande desenvolvimento industrial para o país, que são as indústrias automobilísticas, mas também trouxe grandes dívidas para o país, que o país, né, sofreu por muitas décadas, como vamos ver agora. Juscelino Kubitschek, que nasceu em 1902 e faleceu em 1976, conhecido como JK, assumiu a presidência da República em 1956, após um período de turbulências na política que culminou com o suicídio de Getúlio Vargas em 1954. Por isso que Vargas permaneceu apenas 3 anos no poder depois de eleito no seu segundo período, interrompendo o seu segundo governo. O vice de Vargas, Café Filho, né, que nasceu em 1899 e faleceu em 1970, chegou a comandar o governo, mas foi afastado pouco mais de um ano depois por problemas de saúde. Então temos aqui, né, a chegada do presidente famoso Juscelino Kubitschek. JK, eleito em 1955, seguiu uma política considerada desenvolvimentista e dizia que sua meta de governo era fazer o Brasil avançar 50 anos em 5. A promessa entusiasmou o país. Na economia, a proposta de Juscelino era acelerar o desenvolvimento industrial e, para isso, tinha como um de seus focos a indústria de base já mencionadas. Então, ele continuou a pavimentação, né, das indústrias de base em nosso país, promovendo a aceleração do processo industrial. Como eu disse, ele incentivou muito a chegada das indústrias automobilísticas, né, como a General Motors, a Ford, a Volkswagen, que foram as principais nesse período. Mas o governo também apostou na atração de investimentos estrangeiros, incentivando a instalação de empresas internacionais, né, principalmente do setor automobilístico, como eu acabei de mencionar. Isso levou o país a criar uma enorme dívida, com consequências sérias para as décadas seguintes. A fundação de Brasília, que substituiu o Rio de Janeiro como capital federal, ocorreu em 21 de abril de 1960, durante a presidência de JK. A promessa de deslocar o núcleo de poder político para o Planalto Central era um dos itens de seus planos de metas, né? Então aqui nós vemos uma foto histórica, né,
da construção de Brasília na década de 60. Novas mudanças, o período da ditadura militar. De 1964 a 1985, o Brasil mergulhou num dos capítulos mais sombrios de sua história, uma ditadura militar marcada pela censura, violência e repressão. Temos uma foto aqui da década de 70, onde a polícia militar era um dos artifícios, né, da repressão popular na época. Qualquer manifestação era reprimida com violência. No dia 1º de abril de 1964, um golpe militar derrubou o presidente João Goulart, de 1918 e viveu até 1976. Com isso, encerrou-se um governo que permitia pela primeira vez na história do país manifestações populares e de trabalhadores sem repressão. Inibiu-se também o processo de politização do povo brasileiro que estava em curso. Foi um período de trevas na história brasileira. Novas mudanças, o período da ditadura militar. O golpe militar foi chamado de revolução por seus articuladores. Na perspectiva de confundir o povo e a imprensa, os golpistas não podiam chamar essa medida de golpe, pois daria um tom de ilegalidade ao acontecimento, o que poderia gerar descontentamento popular, né? Então, o povo era manipulado pela mídia na época, né? Inclusive, havia várias músicas, né, de incentivação do patriotismo, né? Tudo articulado pela ditadura militar. Então, em vez disso, os golpistas da ditadura o chamaram de revolução para parecer que estavam inovando ou mudando de forma radical e armada revolucionária, uma situação de descontentamento expressa pela sociedade em geral. Então aqui temos uma propaganda, né? Golpe de 1964, constrangimento e violação de direitos, né? Então foi um período triste da nossa história. Muita gente desapareceu e faleceu. Os primeiros anos da ditadura militar foram marcados de diversos atos institucionais, intervenções diretas na Constituição Federal. Em 1968, em represália aos opositores, o novo governo baixou o Ato Institucional número 5, AI-5, o mais autoritário dos atos, que suprimiu as liberdades políticas e de expressão dos brasileiros. Qualquer ação considerada subversiva pelos agentes do poder poderia resultar em prisão, tortura, extradição e até a morte. Então temos aqui, né, a ação da polícia militar em cima do povo que lutava por seus direitos de voto, lutava pelo seu direito de ir e vir e de se expressar, que era totalmente abafada pela polícia, né? Novas mudanças, o período da ditadura militar. 10 anos depois da publicação do AI-5, em 12 de maio de 1978, mais de 3.000 metalúrgicos de uma montadora de caminhões em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, desafiaram a truculência dos generais. Eles entraram na fábrica, mas deixaram as máquinas desligadas. Tinha início assim a primeira de uma série de greves organizadas pela categoria que se estenderam até o ano seguinte. Aumento salarial e melhores condições de trabalho estavam na pauta de reivindicações. Foi nessa época que o Lula surgiu, né, como grande líder sindical, culminando com a sua eleição como presidente décadas mais tarde. E com isso nós estamos finalizando, né, a nossa terceira aula, o nosso terceiro episódio do curso de assistente administrativo, onde nós falamos sobre o processo de industrialização no Brasil. Fizemos uma linha no tempo, mostrando desde a época da mineração do Brasil colônia, né, da descoberta das minas de ouro, que não permitiram que o Brasil se desenvolvesse de forma industrial, mas financiaram de maneira indireta
a industrialização e a Revolução Industrial na Europa, porque todo o ouro que saía do Brasil era uma forma de Portugal pagar as suas dívidas com a Inglaterra. Então nós vimos, né, a chegada da Era Vargas, com a pavimentação muito mais tarde, né, da industrialização em nosso país. Depois o governo do Juscelino Kubitschek, com o desvio, né, da capital do Rio de Janeiro para o Planalto, e assim nós chegamos na ditadura, até a ditadura, onde foi um período bastante difícil para o nosso país, que durou de 1964 até 1985. Né? Então, nas próximas aulas, nós vamos entrar mais a fundo na história e na função do assistente administrativo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que foi um pouco mais curta, mas não menos importante. Agradeço a participação de vocês e até o nosso próximo episódio. Muito obrigado.